tenho uma boa palavra de Deus para compartilhar com você essa noite. Uma palavra que vai nos ensinar a resolver muitas crises da nossa vida. Eu quero ler aqui um texto com vocês. Olha só, eu vou ler, vai estar um pouquinho diferente aqui, mas é proposital, para você entender daqui a pouco o que eu vou explicar para você. Essa tradução que eu vou ler aqui, ela é uma mais antiga. Diz assim, ó: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, cerca de 90 a 60 litros. Ordenou-lhe Jesus dessa forma: enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. Então Jesus lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala, o governante da festa, provou a água transformada em vinho, não sabendo ele de onde era, mas os serventes da festa sabiam, porque eles tinham tirado a água, o mestre-sala manda chamar o noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, as pessoas já estão alteradas, então serve o inferior. Mas tu, pelo visto, guardou até agora o melhor vinho. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que essa noite teu Espírito Santo possa trazer entendimento e clareza para nós. Abra nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Nós precisamos vencer, nós estamos cansados, meu Deus, de viver algo comum na nossa vida. Nós estamos aqui porque nós queremos experimentar o melhor do Senhor. Nós queremos viver o extraordinário. Então, em nome de Jesus, que essa noite, essa palavra possa cair com uma boa semente no coração dos teus filhos, Pai. Não permita nada nem ninguém roubar a atenção deles agora. Que eles possam estar focados naquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor me ensinou muita coisa através dessa palavra, eles também serão ensinados. E com certeza, não só essa semana, não só esse mês, mas daqui para o final desse ano, o extraordinário do Senhor vai alcançar a vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus, amém. Eu falo com você hoje sobre esse tema, ó. Quando o comum se torna extraordinário. O texto que nós acabamos de ler aqui, igreja, ele fala a respeito, uma das passagens mais comentadas da Bíblia, é o primeiro milagre que Jesus realiza no ministério terreno dele. Então aqui você já vê que Deus tem algo com o casamento aí, né? Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério num casamento. Eu acho que Deus quer dizer alguma coisa aqui para nós que somos casados. Então olha só, e esse casamento foi realizado, o texto diz que foi em Caná da Galileia, e é uma cidade muito pequena, próxima de Nazaré, onde Jesus foi criado ali, toda a sua infância ele passou ali, né? E Jesus, ele é convidado para estar nessa festa. E nessa festa também o texto diz que estava Maria, sua mãe, e também os discípulos de Jesus estavam ali, porque foram convidados. E naquele tempo, a festa de casamento era um pouco diferente de hoje. A festa de casamento costumava durar 7 dias, uma semana direto. E o texto não é claro aqui, ele não especifica se o vinho acabou no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Ele só diz que acabou o vinho. Mas chega um determinado momento dessa festa, que Maria, a mãe de Jesus, percebe que o vinho tinha acabado. Porque mulher, você já sabe, mulher tem um sexto sentido nas coisas, né? Teve mulher em festa, elas percebem que tudo está acontecendo. Está rolando alguma coisa. Acho que ela viu o movimento e ela percebe que estava faltando vinho na festa. E com muita discrição e sabedoria, ela se aproxima de Jesus. O que me chama a atenção é isso, que ela não vai falar com ninguém. Ela vai direto em Jesus e fala para ele: eles não têm mais vinho aqui na festa.
porque ela sabia o constrangimento que era isso. Acabar o vinho numa festa de casamento, ainda mais naquela época, irmão, era algo assim, vergonhoso demais. Era um constrangimento muito grande, tanto para os noivos quanto para a família dos noivos, porque não tinha outra bebida na festa, não tinha suco, não tinha refrigerante, não tinha, o vinho era bebida, era a única bebida daquela época. Era uma desonra acabar um vinho numa festa de casamento. E também isso passaria a mensagem que tinha uma desorganização muito grande ali naquela festa, né? Talvez os convidados, a mensagem que passava para ele era essa, que os recursos financeiros não deu. Isso geraria então um ambiente de constrangimento e vergonha para os noivos. E quando Maria percebe que não tinha mais vinho, ela vai e ela avisa Jesus. E ao avisar Jesus que não tinha mais vinho, Jesus responde para ela o seguinte, agora você vai entender o porquê que eu li nessa versão. Ela vai responder assim, Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que eu estou falando isso para você aqui? Agora você vai entender o porquê que eu li na outra versão. Porque tem alguns religiosos que pregam, infelizmente tem muito isso, eles usam esse texto mais antigo. Eu amo, eu não sei você, mas eu adoro, eu amo ler a palavra nas linguagens mais atualizadas, porque ela traz mais entendimento, ela traz mais clareza, e não dá tanta base para os religiosos ficar falando coisas que não devem. Olha só, por exemplo, ele fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus chama Maria aqui de mulher, não tem nenhum tipo de agressividade, na verdade, não tem nenhum tipo de dureza da parte dele com a sua mãe, porque tem muitos religiosos que falam assim, ó, tá vendo? Nesse momento Jesus colocou Maria no lugar dela. Mulher, que tenho eu contigo? Meu negócio é com ele lá. E não é assim, irmão. As pessoas querem tirar de Maria algo que Deus colocou, e não dá para fazer isso. Maria é uma santa mulher de Deus. Maria foi escolhida por Deus. Ela teve esse privilégio que ninguém teve. Ela foi escolhida entre todas, não é muitas, entre todas as mulheres, ela foi a escolhida. O que acontece então, pastor Danilo? Olha lá, aqui nessa tradução, olha o que fala. Por que a senhora está me dizendo isso? Aqui já entra toda a explicação por que as pessoas às vezes não estudam a Bíblia e usam da religiosidade para tentar apagar algo que Deus colocou nela. Não tem jeito. O que eu quero dizer para você aqui? O que acontece, não teve nenhuma parte de dureza com Jesus aqui. Você acha que um Deus que fala logo no segundo mandamento da Bíblia, que nós devemos honrar pai e mãe, ele mesmo ia destratar a mãe dele? Quem entende, diga amém. Então olha só, então o que acontece aqui, Danilo, é que naquela época, a cultura daquela época, na verdade, permitia Jesus falar assim com ela. Sabe por quê? Porque chamar uma mulher, a pessoa do sexo feminino de mulher, era questão de respeito. Ele chamar a mãe dele ali de mulher naquela época, era a mesma coisa de dizer hoje em dia: ô minha senhora. É a mesma coisa, e aqui está, ó, nessa tradução mostra isso claramente. Então quando Jesus fala com Maria que não é chegada a minha hora, na mesma hora, Maria sabe o lugar dela, com certeza ela sabe. Na mesma hora, Maria vira para os serventes da festa e ela vai dizer no versículo 5, ó: então falou ela aos serventes da festa: façam tudo o que ele disser. Olha a sabedoria dessa mulher. Em outras palavras, sabe o que ela está dizendo aqui? Vocês aqui que estão acompanhando tudo que está acontecendo, eu sei que vocês estão desesperados, fica atento, porque a qualquer momento Jesus vai dar uma direção agora. Ainda não é chegada a hora dele, mas a hora que chegar o momento certo. Deus está falando com alguém aqui. Fica atento, porque a qualquer momento aqui hoje, Jesus vai dar uma direção para vocês. E quando ele der essa direção, faça tudo do jeitinho que ele disser. A própria mãe de Maria, a própria mãe de Jesus, Maria, ela sabia a posição dela na vida de Jesus, irmão. Não adianta as pessoas querer fazer o que tentam fazer. Ela sabia que ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus, o Messias, o enviado de Deus, que seria o Salvador do mundo. E depois disso ela sabia também, porque teve uma conversa com o anjo. Com certeza o anjo explicou isso para ela, que dali para frente, quem iria direcionar Jesus em tudo que precisasse era Deus. E ela sabia disso. Tanto que nós vemos aqui nesse texto, Maria deixa um mandamento para todas as pessoas, inclusive para mim e para você. E eu queria que você se atentasse a isso também, para que a ignorância também não tome conta de você, para que você não tire o lugar de Jesus, né?
Então olha só, Maria tem um mandamento na Bíblia, não sei se você sabe disso, mas pelo menos na minha visão ela tem um mandamento. Versículo 5, quando ela diz assim, ó: faça tudo o que ele disser. Diga glória a Deus. O que eu quero dizer para você, olha aqui para mim, com bastante atenção. Aqui você vê a única vez na Bíblia que Maria se manifesta dando um conselho para pessoas, que tipifica eu e você aqui. O único conselho, o mandamento que ela deixou para as pessoas quando ela falou é esse aqui: faça tudo o que ele disser. Sabe o que ela está dizendo? Obedeça a Jesus, gente. Obedeça a Jesus. Quando ele der uma direção para vocês, faça tudo o que ele disser. Irmã, Maria tinha uma sabedoria tão elevada, uma sensibilidade espiritual tão forte, que de verdade, o meu pensamento, se ela pudesse estar aqui hoje entre nós, com certeza ela diria, sabe o que? A mesma coisa. Obedeça a Jesus, gente. Sabe o que ela diria para mim e para você? Faça tudo o que ele disser para vocês, porque foi ele que morreu por vocês, inclusive por mim, porque eu também precisava de salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram, inclusive ela. Todos. Paulo pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. E Maria sabia disso. E ela diria talvez para mim e para você: olha, ele é o único que pode fazer alguma coisa por vocês. Ele é o único que pode salvar vocês. Então quando Jesus percebeu que havia chegado a hora, e aqui eu começo a pregar para você, quando ele percebeu que chegou a hora dele agir, com certeza o pai deve ter dado uma direção para ele naquele momento, e Jesus vai virar para os serventes, os trabalhadores da festa, e vai dizer: agora chegou a hora, eu vou dar uma direção. Encha as talhas de água. Encham as talhas de água. E quando eles obedeceram, olha que interessante, eles obedeceram a direção de Jesus do jeitinho que ele falou, aí o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Houve uma transformação, irmão, de água em vinho. Sabe o que é isso? A alegria voltou. Porque a alegria tipifica, o vinho tipifica alegria no casamento. A alegria voltou, a vergonha acabou, tudo mudou depois da obediência. Olha Deus falando com alguém. Vai mudar quando você decidir obedecer a direção. Depois da obediência, o milagre sempre acontece. Jesus vai dizer assim, então, ó, versículo, aqui. Então Jesus lhe disse, aí ele fala, tira agora um pouco dessa água que vocês colocaram aí. Quando eles obedeceram, o milagre já aconteceu. Porque assim, se você se posiciona, você faz sua parte, Deus faz a dele. Diga glória a Deus. Então ele fala, agora tira um pouco dessa água, leva lá para o governante da festa, o mestre Sala, e pede para ele provar a água, porque ele manja de vinho. E quando levaram, ele não entendeu muito bem as coisas, mas quando ele prova, ele fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, vocês quebraram o protocolo, chama o noivo aqui. Aí o noivo chegou e falou, escuta, todo homem, todo mundo, uma festa de casamento, põe primeiro o vinho top, depois que o pessoal está mais alterado, aí ele serve um vinho inferior, mas eu estou provando aqui, e você deixou até agora, pelo visto, o melhor vinho. Sabe o que nós podemos aprender aqui, igreja? A importância de ter Jesus por perto, fazendo parte da nossa vida. A importância de convidar Jesus para estar aonde nós estamos, no nosso dia a dia. Não é só no casamento não, mas no nosso dia a dia, dos negócios, na educação dos filhos. A presença de Jesus ali, não sei se você percebeu isso, mas foi a salvação daquele casal. Olha Deus falando com alguém. Foi a salvação daquela família, de um constrangimento. Ele livrou aquele casal de uma grande vergonha. Deixa eu falar alguma coisa para algumas pessoas que estão aqui, talvez, ou lá na internet me ouvindo. Você deve pelo menos desejar viver o extraordinário de Deus, e não o comum. Porque o que Deus tem para você, irmão, é extraordinário. Diga glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que ele pega algo comum e ele faz algo extraordinário. Nós vimos aqui Jesus pegando uma coisa comum, água, diga água, e ele transforma a água em vinho, ou seja, a maior moeda de troca da época era dinheiro. E quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui que talvez você está vivendo esse drama. Que drama, pastor? O drama da vergonha, o drama de algo que talvez você sente que está faltando na sua vida, ou não consegue enxergar e acha que não tem, porque você acha que é comum demais o que está nas suas mãos.
E Jesus te trouxe aqui hoje, Ele está usando a minha vida, os meus dados, para dizer para você o seguinte, ó, você pode até ter na sua mão algo que você acha que é pequeno. Nas suas mãos pode ter algo que você acha comum, que você acha que é pouco. Pode até ser pouco, pode ser, meu Deus, pode ser quase nada. Mas sabe o que Jesus está falando para você? Se você colocar isso nas minhas mãos, Ele está dizendo, aleluia, eu posso mudar a sua situação. Eu tenho poder para mudar a sua situação. Eu posso fazer um milagre de multiplicação com isso aí que você chama de pouco, ou quase nada, que não resolve o seu problema. Olha aqui, o que eu vou fazer com isso, irmão? Todo milagre de multiplicação que Deus fez, inclusive Jesus também fez na terra, foi a partir de algo que era pouco, que estava nas mãos de alguém e que não resolveria o problema do momento. Você vê Jesus multiplicando, lá você vê Deus fazendo milagre na viúva. O que você tem em casa? Não tem nada, a não ser, não tem nada mesmo? Um pouquinho de farinha assim, mas o que é isso, o tamanho da dívida que eu tenho? Aí o profeta está falando, valoriza o que tem. Você tem um pouquinho? Tem. Então vai lá nos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, muitas irão poucas, entra na tua casa, fecha a tua porta, que Deus vai agir. O milagre aconteceu, multiplicou o azeite, a farinha. Você conhece a história? Aí você vê Jesus com uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças que não contavam, então você põe mais 5.000 de cada um, 15.000 pessoas a uma multidão. Aí ele fala, o que temos aí para eles comer? E os discípulos falam, não, como assim? Não tem nem como, nem se tivesse dinheiro não daria pão para todo mundo. Aí Filipe ouviu a conversa, André ouviu a conversa entre Filipe e Jesus, era mais espiritual, chegou e falou assim, escuta, tem um jovem ali, Senhor, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ele já pensou, o mestre vai agir. Era pouco, 5 pães de cevada e 2 peixinhos não alimentaria 15.000 pessoas. Mas o que aconteceu? Colocaram o pouco que não resolvia o problema nas mãos de Jesus, e Jesus multiplicou, e a Bíblia diz que comeu todo mundo, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos dos pedaços que sobraram. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Às vezes o que falta, igreja, é a gente começar a valorizar mais aquilo que está nas nossas mãos. Tem gente que não vive o extraordinário de Deus, sabe por quê? Porque só reclama. Tem gente que reclama que tudo que está na mão é pouco. Reclama, olha aqui, eu só estou comendo banana, só tem banana, não aguento mais comer banana. Aí quando olha para trás tem um monte pegando a casca e comendo e dando glória a Deus. Essa é a verdade. O que nós precisamos essa noite é entender isso aqui. Nós precisamos valorizar aquilo que está nas nossas mãos e que muitas vezes chamamos de pouco. Depois de tudo que Deus fez na minha vida, por que eu estou pregando essa mensagem para você? Porque depois de tudo que eu tenho vivido, irmão, depois que Deus fez na minha vida, depois que eu me entreguei a minha vida para Jesus, e o que Ele tem feito esses dias diante dos meus olhos, curando pessoas, sabe, muitas coisas acontecendo, e eu não posso esperar coisas, eu não sei você, eu não posso esperar de Jesus coisas que não sejam milagres extraordinários, porque o que eu tenho experimentado, desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, são coisas extraordinárias. São coisas que aos olhos dos homens não poderia acontecer. Eu estou aqui pregando para você, um ex-drogado, dependente químico, perdido por aí, jamais. Essa igreja é um milagre extraordinário. Uma reunião com 7 pessoas, na garagem da casa do meu pai, aqui na rua de cima, na João Guião, e eu falando com 7 pessoas sobre dependência química. E num curto espaço de 6 para 7 anos agora, já estamos nesse prédio com um culto desse aqui, já é o 2º culto hoje lotado. Sabe o que é isso aqui? É um milagre extraordinário, sabe por quê? Uma simples reunião de 7 pessoas, irmão, escuta o que eu vou te falar, para falar de dependência química, mas quando Jesus entrou no negócio, e mandou eu parar de falar da droga, foi aí que aconteceu o milagre. Doideira, né? Estou explicando para as pessoas o que está funcionando, e tentando tirá-la daquilo. Aí Jesus entra no negócio e dá uma direção, enche as talhas de água aí. Sabe como que foi? Para de falar de droga para eles. Eu falei, como assim, Senhor? Começa a falar de mim. Fala da palavra. Fala para eles aquilo que está funcionando para você, rapaz. Para de ficar com esse negócio aí, ó, é que não pode isso, que não pode aquilo. Fala para eles que eles têm que ter um encontro comigo.
Encha as taças de água. E quando eu comecei a falar de Jesus, irmão, Jesus entrou no negócio, meu Deus. E Ele fez de algo comum, algo extraordinário. Nós fomos pro prédio lá em cima, aconteceu tudo o que aconteceu em 1 ano, 2 anos, entupiu. Estamos aqui há 1 ano e 7 meses agora. 1 ano e 7 meses, já ficou pequeno também. Diga glória a Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão para o céu. Quero ser profeta na sua vida hoje. Sem off the king. Olha para cá. Deus vai te entregar a bênção agora. Eu profetizo em nome de Jesus, que tudo que Jesus tem feito nessa igreja, irmão, assim será na tua casa. Você faz parte dessa família, você está debaixo dessa nuvem. O que Ele tem feito aqui no nosso meio vai acontecer na sua casa, nos seus negócios, em tudo que você fizer. Deus vai te honrar. Você recebe isso? Deus vai multiplicar. Onde você colocar a planta dos seus pés, as palmas da sua mão, Deus fará muito mais do que você deseja, abundantemente além daquilo que você quer, pensa e deseja, segundo o poder dele que já opera em você. Aleluia. Meu Deus. Quem quer viver algo extraordinário de Deus aí? Então, o primeiro ensinamento para nós aqui. Vamos entrar na mensagem. O extraordinário de Deus acontece. Sabe quando? Somente quando Jesus está presente. Esse é o principal ensinamento para você viver algo extraordinário da parte de Deus. Convidar Jesus para estar presente na sua vida. Amém? Mas infelizmente muitas pessoas não têm conseguido viver o extraordinário de Deus. E exatamente por causa disso. Porque não tem colocado Jesus presente na sua vida. Deixa eu terminar. Em tudo. Ela coloca, mas não em tudo. Não em todos os momentos. Quem está entendendo, diga amém. Infelizmente, para algumas pessoas, Jesus tem sido, sabe o que? Um cronograma a ser cumprido no domingo. Que não é o teu caso, glória a Deus por isso. Infelizmente, para outras pessoas, Jesus tem sido um quebra-galho da terça. Um bombeiro que talvez apaga um incêndio numa quinta-feira, no meio da semana. Para outros, infelizmente, o Cristo da Semana Santa, do Natal, e olhe lá. Em alguns casos, Jesus tem sido procurado, sabe como? Isso é o que mais machuca ele, eu acho. Como recurso de emergência, como eu preguei a semana passada. Quando tudo está um caos, aí então a pessoa corre atrás dele, como se ele fosse bombeiro para apagar um incêndio. E nós precisamos então convidar Jesus para estar presente no nosso dia a dia. A todo momento, quando começar o teu dia, tem que ser a primeira coisa. Espírito Santo, Jesus, vem à frente do meu dia. Esteja no meu casamento aqui. Escuta, Jesus só foi naquele casamento, irmão. Só viveram isso aqui, sabe por quê? Porque ele foi convidado. Se você pretende viver o extraordinário de Jesus, de Deus na sua vida, o melhor dele, você precisa convidar ele. Se tem alguém que quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, te ajudar nas suas escolhas, nas suas decisões, é Jesus. Ele quer direcionar você em tudo que você fizer. E Jesus não é intrometido, igreja. Ele não entra se não for convidado. Ele só foi lá, o texto diz, porque ele foi convidado. Ele era convidado de honra. Jesus tem sido o seu convidado de honra para fazer parte do seu dia a dia, a todo momento. Em alguns casos, quando ele vê que a pessoa é muito casca grossa, ele até se convida, mas se não abrir a porta, ele não entra. Em Apocalipse 3:20 ele vai dizer: eis que estou à porta. Está falando hoje aqui, ó. Eis que estou à porta. Que porta é essa que ele fala? A porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta, estou batendo. Deixa eu entrar, estou falando. E aquele que ouvir a minha voz, aquele que tiver olhar espiritual, ouvido espiritual, aí ele fala. Se você entender que não é o pastor Danilo, mas sou eu que estou falando com você, reconhecer a minha voz e abrir a porta, aleluia, eu vou entrar na sua casa. E a casa, quando a Bíblia fala de casa, está falando da nossa vida. Eu vou entrar na sua vida, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ceia fala de banquete. Ei, olha para cá, Deus tem um banquete preparado para você que reconhece a voz dele e vira a maçaneta. Porque no mundo espiritual tem um mistério aqui. Essa maçaneta só tem pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora. Se você não abrir, ele não entra. Mas se você abrir, ele está falando, tem um banquete preparado. Aleluia. Ah, igreja,
Quando nós convidamos Jesus para estar presente na nossa vida, sabe? Em tudo. Na casa, no trabalho, nos negócios, aonde você tiver a crise financeira, vai vir? Claro que vai vir para todos. O sol, a chuva cai, é sobre o justo e o injusto, a Bíblia diz isso. Vai ter problema, vai ter crise financeira, vai, a vergonha vai chegar, o constrangimento vai vir sobre nós, a adversidade vai alcançar, vai, mas se Jesus está por perto, isso não prevalece. Até chega, mas não te vence. Por quê? Porque você convidou Ele para estar por perto. Onde Jesus está, o problema chega, mas ele não se estabelece. Quem está entendendo, diga amém. Se Jesus está presente, o problema não permanece, ele não prevalece, ele não te vence. Eu costumo dizer que porque com Jesus, no final sempre vai dar certo. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. No final, isso aí, ó, vai dar certo. É que você fala, mas já devia ter dado. Não, ainda não é chegada a minha hora. O problema é que a sua hora não é a hora de Deus. Mas a melhor hora seria agora. Você não sabe, é Ele que sabe a melhor hora. Atendi uma pessoa esse dia, falei, pastor, eu tinha uma dívida, nunca mais, a hora que eu menos esperei, chegou na melhor hora. Eu falei, é isso, cara. Ele sabia que você ia precisar num momento muito pior do que aquele. Quem está entendendo? Eu costumo dizer que Jesus trabalha aos 45 do segundo tempo, irmão. E no final com Ele sempre vai dar certo. Se não der certo, porque não chegou no final ainda, só espera, só aguarda, só confia. Segundo o ensinamento de Deus para nós, o extraordinário de Deus acontece quando nós enfrentamos a crise. Meu Deus, olha lá, tem que enfrentar a crise. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. No momento que acaba o vinho, então aqui, o que eu entendo aqui? Uma crise é estabelecida ali naquela casa. Uma crise é estabelecida naquela festa de casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho no casamento. Deixa eu ajudar alguém aqui, porque esse vinho pode ser muitas coisas. Acabou o vinho, acabou, pastor, acabou o respeito. Da dentro da casa, acabou a cumplicidade, o companheirismo, acabou a paz dentro da casa. Talvez o que está faltando é isso, você apresentar o problema para ele. Senhor, acabou, não tem mais vinho, não tem mais paz, não tem mais compreensão. Acabou a intimidade entre o casal. Acabou o dinheiro, acabou a saúde, está um caos. Repara que toda a preparação que eles fizeram aqui não foi o suficiente. Apesar de todo o esforço que eles fizeram, contrataram pessoas, governante da festa, servente, tinha uma equipe, tinha um buffet lá, irmão. E apesar de toda a organização que eles fizeram, para que não acontecesse o problema, ainda assim apareceu o imprevisto. Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes é assim, não é? A gente faz, não é assim que acontece? A gente faz as nossas preparações, a gente não programa problema. A gente organiza a nossa vida financeira, estabelece regras no casamento, vai ser assim, a partir de agora é assim, e ainda assim os problemas aparecem. A crise sempre chega. Uma crise estabeleceu ali, o vinho acabou. Mas escuta aqui, Jesus estava lá. O vinho acabou, mas Jesus estava lá. O segredo é ter Jesus por perto, igreja. As pessoas que mais têm dificuldade para vencer as crises, você deve conhecer alguém assim. As que mais têm dificuldade de vencer as crises, os problemas quando chegam, são aquelas pessoas que não têm Jesus por perto. Dentro da sua casa, no trabalho, na educação dos filhos, no casamento, aquela pessoa que tem um compromisso, não convida Jesus para estar por perto, não tem um compromisso de sair do lugar que limita ela 2, 3 vezes na semana e buscar a direção daquele que já conhece o futuro dela. Uau! Porque ao invés dessas pessoas se preocupar na verdade com a presença de Jesus, sabe o que elas estão procurando? O dia todo correndo atrás da coisa errada. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, fala que não tem tempo para Deus. Não fala para Deus que você não tem tempo. Um Deus que escreveu que há tempo para todas as coisas. Parece piada. Ele falou, não é todas as coisas não, desculpa, eu errei. Ele fala assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E muda tudo, peraí. Então não é para todas as coisas, é para aquilo que é um propósito. Então Deus até entende quando você fala que não tem tempo,
para estar em 2, 3 cultos, não tem um compromisso. Não tem tempo para servir, tá? Ele entende, eu te entendo. Eu também entendo que eu não sou um propósito na sua vida. Porque se eu fosse um propósito, teria tempo. Está escrito: há tempo para todas as coisas debaixo da terra, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não tem tempo para responder o Instagram, o WhatsApp? Às vezes para lavar um carro um dia todo? Jogar bola com um amigo, você tem? Tomar café com as amigas? Certo. Então aí eu começo a entender que tudo isso é um propósito maior do que eu na sua vida, o Senhor está falando. A verdade é que nós gastamos tempo, investimos, né? No caso aqui, gastamos tempo com aquilo que a gente acha importante para nós. Então vamos analisar nossa vida hoje. Com que nós estamos gastando nosso tempo? Aonde eu tenho gastado o meu tempo? Isso revela claramente para Deus, para mim também, qual tem sido a minha prioridade. As pessoas estão preocupadas hoje, sabe com o quê? Dinheiro, luxo, conforto, carro na garagem, alívio temporário, prazer imediato, baseadinho, tirinho, a bebidinha. Tem direito, trabalhei a semana inteira. Jogou na sua cara, rapaz. Tem direito de obedecer a palavra, virar gente. E não vem falar que não tem jeito não, porque eu era desse jeito. Eu falo com propriedade. Aí a pessoa fala: não aguento mais, estou atribulado, estou oprimido, estou cansado dessa vida. Você está cansado? Olha lá o que Jesus fala para você: vinde a mim, você que vive dizendo que está cansado, oprimido, e eu te aliviarei. O alívio que você tanto procura, não está nada disso aí não. Não está em pessoas, não está em lugares, está em mim. Meu Deus. Aprenda de mim, que eu sou humilde e manso de coração, e eu tenho descanso para a sua alma. Você vive dizendo que está cansado, precisa de descanso, é alívio que você quer, é descanso que você quer, está em mim. Tudo que você precisa está em mim. O fardo está pesado, nem pus o outro versículo ali que ele fala: troca de fardo comigo, meu fardo é leve, o jugo é suave. Deixa eu te falar, você pode ter de tudo nessa vida, irmão. Você pode trabalhar de dia, de tarde, de noite. Lá tem uma passagem da Bíblia que fala assim, comendo o pão das dores. Para que isso? Deus não precisa disso não. Você não precisa disso não. Você tem Deus na sua vida. Ele fala que aos deles ele dá até enquanto dorme. Não é quantidade, é qualidade. Você tem um compromisso com ele, o pouco com ele se torna muito. Ele não vai precisar ficar 10, 15 portas de emprego. É 2 que ele abre para você, que você ganha para 30 portas. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus, estou segurando para não sair da mensagem aqui. Eu estava dizendo que você pode ter de tudo nessa vida. Você pode ter do bom e do melhor, mas a verdade é uma só. Se você não tiver a presença de Jesus com você em tudo, ainda assim você tem uma vida vazia. A sua vida será sempre uma vida medíocre, sem sentido. Vai ficar correndo, batendo em tudo quanto é porta, e o vazio nunca será preenchido. Então você que está ouvindo essa mensagem, deseja viver o extraordinário de Deus na sua vida, você precisa aprender a enfrentar e administrar bem, com sabedoria, as crises, os problemas da sua vida. Aprenda isso. Os problemas que nós enfrentamos, que hoje eu já entendo também que não é problema, me ensinaram assim. Uma conversa com uma amiga me ensinou: o problema não é problema, irmão. Problema todo mundo tem. O que chama de problema são processos que Deus permite acontecer na nossa vida. E através desses processos que todo mundo tem que passar, Deus vai fazendo de nós pessoas melhores a cada dia. Isso entrou no meu coração, irmão. Mais um problema. O problema tem todo dia. Jesus já avisou, não mentiu para ninguém. No mundo tereis aflições. Mateus 6,34 diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, porque cada dia, todo dia, trará suas próprias dificuldades. Todo dia vai ter um problema. Então eu não fico mais preocupado com o problema de amanhã. Amanhã, a hora que eu acordar, se eu estiver vivo, eu vejo o que dá para fazer. Antes era dia 1º, a conta do aluguel ia vencer dia 24. Falei, meu Deus, era 22 dias sofrendo, irmão. Era dia 1º, era 23 dias de sofrimento. Falei, não, peraí. Quem está entendendo? Vai ficar sofrendo? Deixa, quando você acordar no dia 24, se você estiver vivo, aí você vê o que dá para fazer. Para de sofrer.
problemas. Problemas são processos que nós enfrentamos. Inclusive eu uso muito isso para falar com as pessoas que eu ajudo com a dependência química, que estão super bem, graças a Deus. Eu falo sempre para eles assim, ó, não tem mais problema. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se batizou? Sim. Então acabou. Não tem. Mas a tentação está forte. Não tem tentação, velho. Muda o foco. Para com esse blá 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 furado, conversinha fiada. Não tem mais tentação. Presta atenção. Não é mais o diabo que te tenta. Quando você entende isso aqui, acabou. Presta atenção. Você que tem um vício, um pecado, uma fraqueza. Se você aceitou Jesus, se batizou, irmão, se você entender isso aqui, acabou. Sua história muda agora. Só que tem que entrar na mente e no coração. A partir do momento, eu falo sempre para você, aceitei Jesus, batizei, ficha limpa, fardo mais leve, a caminhada ficou mais fácil. Deus pega tudo que aconteceu, toda a acusação do diabo da minha mente, e joga no mar do esquecimento, e nunca mais se lembram deles. Ou seja, ele não tem mais autoridade para tocar na minha vida. Amém? E se eu falei para Jesus que agora eu quero ele, e assumir ele por inteiro, como ele manda lá, ó, o que acontece? A partir desse momento não tem mais o diabo tá me tentando. Isso aqui é libertação, isso chama-se libertação. Não tem mais. Porque como eu assumi para Deus que agora, já vou voltar. Quando eu assumi para Deus que eu quero ser dele agora não é mais o diabo que me tenta, é o meu Deus que me prova. Porque é assim que Deus faz. Deus prova para depois aprovar. Então cada problema, cada tentação que vem, cada convite que vem, é o meu Deus falando, tá aí na sua mão. Você sobe mais um degrau, você volta para trás. Eu estou te pondo na prova, passa na prova, seja um bom aluno, que eu subo você de nível. E assim, cada dia que vai passando, você vai vencendo, o problema vai diminuindo, você vai crescendo, o diabo vai sendo envergonhado, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Então entenda isso, você que já é de Jesus, já entregou a sua vida para Jesus, irmão, não tem mais o diabo te tentando, é Deus que está te provando. Você falou, então deixa eu ver se é isso mesmo que Ele quer, então deixa eu ver. E a todo momento Deus fala isso. Então eu estava dizendo que é o seguinte, que toda crise, quando ela é bem administrada, ela vai gerar sucesso e crescimento na nossa vida. Até isso aí que você está passando, uma enfermidade, um diagnóstico, uma porta que fechou, toda crise, quando ela é bem administrada, ela traz sucesso e crescimento para a nossa vida. Olha para a pandemia para você ver, quantas pessoas se deram mal na pandemia. Por quê? Porque negaram a realidade dos fatos, porque não encararam a crise. Muitos porque não encararam a crise, nem sequer tentaram. Outros porque administrou bem a crise, arriscou, foi para cima para tentar resolver o problema, se deram muito bem. Então eu repito, toda crise, quando bem administrada, ela gera crescimento na nossa vida. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Todos nós sabemos então que o vinho simboliza alegria no casamento. Deixa eu correr aqui. E talvez, eu estou falando com alguém aqui hoje que está faltando alegria no casamento. O vinho acabou, a alegria foi embora. Aos poucos você começou a perceber agora, meu Deus, que aquele brilho nos olhos começou a faltar. E agora o que você vê, talvez seja uma escassez dentro de casa, uma escassez de alegria. E logo você, hein? Olha Deus falando com alguém, logo você que era tão alegre, tão feliz, tão animado, tão animada, agora você está com a sua alma abatida, com uma tristeza de alma, uma raiz de amargura, uma tristeza profunda. Ei, se esse é o teu caso, e você pretende vencer essa crise, entenda o que Deus está falando aqui, você precisa sair daqui hoje com essa certeza, sabendo disso, essa crise precisa ser enfrentada. Vou repetir, não adianta você tentar tampar o sol com a peneira. Essa crise precisa ser enfrentada. Não adianta fugir. Você só vai prolongar o peso e o clima. Estou dando um tempo para você refletir sobre isso. Já era para estar determinado esse clima, esse peso. Primeiro passo para enfrentar uma crise e vencer ela: convidar Jesus para estar sempre por perto. Agora a crise estabeleceu, Jesus está perto, lembra disso, Ele convidou, Ele está perto. Apareceu um problema, segundo passo, qual que é? Jesus está por perto. Então, se Jesus está por perto, apresente o seu problema para Ele. Já que você convidou Ele a partir de hoje para estar presente, agora quando acontecer uma crise, apresente o seu problema para Ele. E tendo acabado o vinho, foi isso que ela fez, ó. Tendo acabado o vinho, cadê?
Aqui, ó. E tendo acabado o vinho, Maria disse: eles não têm vinho. Ela apresentou o problema para Jesus. E olha que interessante, Maria até apresenta o problema para ele. Mas repare que ela não saiu falando para ninguém. E aqui tem outra lição para alguém que está aqui hoje. Para de falar dos seus problemas para quem não pode resolver, irmão. Tem gente que não pode acontecer nada, fica sabendo de algo, acontecendo algo particular dentro de casa, íntimo do casal. Aí quer pegar o telefone, ligar para a amiga, ligar para a mãe, ligar para a sogra. Aí porque teu filho, escuta aqui. Isso é desonra para o seu marido. Isso é traição, porque traição não se resume só em ficar com o outro, não. Você está quebrando uma intimidade de vocês, levando para alguém que não pode resolver. Sua sogra, sua mãe, seja o grau de parentela que for, sua amiga, isso tem nada a ver com o seu casamento. Quem casou foi você. Aprenda a resolver os problemas. Quem está entendendo, diga amém. Se você sai falando dos seus problemas, irmão, tudo que acontece na sua casa, para todo mundo, independente para quem seja, daqui a pouco, além de estar todo mundo sabendo o que se passa na tua casa, pode ver, o problema vai continuar lá sem ser resolvido. Vai falar com quem resolve. Vai dobrar o teu joelho, vai apresentar o seu problema para ele, já que você convidou ele para estar por perto. Aprenda uma coisa: fale com Jesus. Aleluia, Jesus. Então glória a Deus. Vamos tomar uma água também. Aprenda a administrar as crises, irmão. Aprenda a encarar e resolver os problemas. O sucesso de um casamento está em aprender a resolver problemas. Olha aqui para mim. Sucesso de um casamento está em aprender a resolver problemas. Tem gente que o pneu do carro fura, vai trocar o carro. Vai trocar? Até hoje o carro te serviu. Até hoje era bom, porque furou um pneu. Que vergonha na cara. Tem ferramenta lá no porta-mala, tem um macaco, tem um step. Está na hora de encarar a realidade, fazer um pouquinho de força da tua parte, se esforçar, levantar esse carro, trocar o pneu, pôr ele para andar de novo. É isso que Deus está falando. Para que vai abandonar o carro? Quando você perceber também, meu Deus, estou saindo da mensagem, né? Quando você perceber também que está saindo uma fumaça estranha, sabe, umas faíscas assim, é sinal que está precisando de revisão. Nada como uma boa troca de óleo. Não cutuca não, que eu vejo daqui. Uma boa troca de óleo, tem que dar manutenção. Porque se não fizer revisão no carro, funde, irmão. Pastor, eu estou cansado demais, estou cansada. Eu trabalho o dia inteiro, eu limpo casa. Meu marido chega, eu não tenho o mesmo. Escuta aqui. Aí o marido é a mesma coisa, estou cansado, eu trabalho demais. Eu chego cansado, irmão. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Você já ouviu falar do Ricardo? O Ricardo tem um tempo que você nem imagina. A verdade é que a gente gasta tempo com aquilo que a gente acha importante para nós. Eu já vou aproveitar aqui e falar para os casais que estão aqui também. Dia 5 de julho, aproveitar que Deus fez eu sair aqui, nós temos o professor Nelson aqui para casais, viu? Vai ser forte demais, tá? Quero confirmação dos casais. Hoje eu vou pôr 2 diáconos aqui no final, pegar os nomes, já preciso do número de confirmação, que vai ser um negócio top também, amém? Aplauda Jesus bem forte aí. Então olha só, quando a crise vem, nós enfrentamos a crise, já estou terminando. Quando a crise vem, nós enfrentamos a crise, cometendo alguns erros. Que erros são esses que a gente não pode cometer? Erros que cometemos diante da crise: negamos a existência do problema. Meu Deus, quanta gente faz isso. E eu posso afirmar para vocês, muitas pessoas, muitos casamentos hoje acabam hoje em dia exatamente por esse motivo. Por quê? Porque a mulher começa a perceber que o marido está estranho. O marido percebe que a mulher está esquisita. A tromba dela está uns 3 metros. Ele fala, ela não responde. Está todo mundo percebendo. E ao invés de chamar para conversar, encarar a crise, resolver o problema, trocar o pneu do carro, os 2 amigos do Mico começam a fingir que não está acontecendo nada. Que é amigo do Mico, você não pegou a revelação. Os 2 patetas.
Fica fingindo que não está acontecendo nada, tentando tampar o sol com a peneira. Ao invés de encarar a crise, resolver o problema, fica ali fingindo. Irmão, a mulher não muda, o marido não muda, ninguém reconhece o erro. Quer que um fale que o 100%, tá bom, desculpa, eu estou errado. Não, não está errado. Tudo que acontece na vida de um casal sempre tem as porcentagens, nunca é um só. Seja grave ou seja simples, sempre tem os dois lados. E o pior é que está todo mundo em volta percebendo, a família, talvez os filhos. Os filhos estão dando sinais dentro de casa que algo está errado, que está faltando algo ali. Estão gritando através de comportamentos e atitude. Quem está entendendo, diga amém. E não pense você que uma família bem sucedida é aquela que não tem problema. Primeiro, essa família não existe. Eu estou generalizando, no planeta Terra não existe uma família que não tenha problema. Toda família tem problema e crônico, grave, problema grave. É que você não sabe. Mas a família bem sucedida, sabe qual que é mesmo, de verdade? É aquela que não fica disfarçando com postagem na internet. Uma família bem sucedida é aquela que não fica fazendo vistas grossas, negando a existência de um problema, sorrindo para todo mundo, com essa boca cheia de dente, quando na verdade está todo mundo percebendo que por dentro o coração está sangrando. Tem que encarar, não estou bem, vou resolver, vou ficar bem. A família bem sucedida, quer saber qual que é? É aquela que não nega a realidade dos fatos. E quando vem uma crise, junta todo mundo, reúne e luta junto para resolver o problema. Essa é uma família bem sucedida. E quando ela percebe também que o problema é algo mais grave, que não está na alçada deles, não é a força do braço, o negócio aqui parece que é espiritual, aí já faz que nem Maria. Vai logo apresentando o problema para quem pode resolver. Porque tem coisas que a gente tem que tomar atitude, é resolver. Mas tem coisas que a gente tem que discernimento também para entender que não é ajuda humana. Aí é espiritual. Vai ter que resolver, vai ter que chamar a família, vai ter que jejuar, vai ter que orar. Quem está entendendo? Quando a crise vem, nós enfrentamos cometendo alguns erros. Segundo erro, primeiro, negou a existência do problema. Outro erro que cometemos, buscamos solução somente humanas. Você vai ter que entender isso, vai ter solução que você vai precisar buscar o espiritual. Vai ter que pôr o joelho no chão. Tem problema que solução humana não resolve, igreja. Tem coisa que para ser resolvida você vai precisar colocar nas mãos de Jesus. Olha Deus falando com alguém, vai precisar jejuar e apresentar o problema para Ele. Vai precisar chamar a família, reunir talvez, sabe? O problema para ser resolvido vai ter que consagrar para quebrar algo espiritual que entrou ali. Quem está entendendo? Talvez você precise voltar para alguns momentos da madrugada. Deus está falando com alguém. Talvez você vai ter que voltar a fazer o que você fazia antes, da madrugada, para que você tenha os resultados que você tinha antes. E se quiser ter um resultado que nunca teve, começa a fazer coisas que nunca fez. Terceiro erro que cometemos: ficamos muitas vezes parados e acomodados, sem buscar ajuda. Mas Maria não era assim. Nós precisamos aprender com ela aqui. Eu estou finalizando, olha aqui para mim. Eu preciso de mais 5 minutos, eu acho. Olha aqui para mim. Maria era uma mulher proativa, sabe? Ela queria resolver tudo na hora, é que nem eu. Ela queria resolver tudo para ontem. Ela queria resolver na hora, tanto que ela queria resolver na hora, que Jesus precisou corrigir ela. Falou assim, ó, minha senhora, mãe, presta atenção aqui, ó. Ainda não é chegada a minha hora, se acalma. Eu sei que a senhora é uma mulher proativa, quer resolver tudo na hora, mas ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sabe o que é para aquela mulher? Calma, mãe, olha aqui para mim. Eu sei de tudo. Olha Jesus falando com alguém aqui, ó. Eu sei de tudo que está acontecendo. Mulher, minha senhora, antes de acabar o vinho aqui, dessa família, eu já sabia que ia acabar. As atitudes, comportamentos, já me mostravam que ia faltar. E quer saber? Eu vou trazer alegria de volta para esse casal. Eu vou salvar eles dessa vergonha, desse constrangimento. Mas quem sabe a hora certinha de agir sou eu. Existe uma hora certa para tudo. Repete comigo, o tempo é de Deus.
Deus está falando com a mulher que está aqui. Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu não tenho visto as noites que você tem derramado lágrimas, chorando sozinha dentro daquele quarto? Você acha mesmo que os meus olhos estão em todos os lugares? Você acha que eu não tenho acompanhado cada luta, cada sofrimento que você tem passado? Dirigindo aquele carro, chorando, debaixo do chuveiro, muitas vezes lavando louça. E Jesus está dizendo assim, ó, não precisava estar assim. Eu entendo o seu sofrimento, mas não precisava estar assim. Era só ter apresentado o seu problema para mim e deixar eu trabalhar do meu jeito, ó, no meu tempo. Porque tem coisa que você não vai mudar. Meu Deus, tem coisa que só quem muda é eu. Você não tem poder de mudar ninguém. A única pessoa que você tem o poder de mudar nessa terra e deve, é você. E quando você mudar, quer saber? Jesus está dizendo, a sua mudança vai impactar tanto a outra pessoa, que os resultados serão diferentes. Tudo vai mudar. Eu vou tirar você dessa crise. O seu choro pode ter durado muitas noites até hoje, mas se você colocar na minha mão e confiar, meu Deus, eu tenho uma manhã preparada, e junto com essa manhã vai nascer o sol, a alegria, e você vai voltar a glorificar o meu nome como antes. Correndo. Mas Jesus respondeu, porque a senhora está me dizendo, ainda não é chegado a minha hora. Sabe o que eu consigo perceber aqui? Eu penso que Jesus só não resolveu o problema ali de imediato, porque ele estava tratando com aquelas pessoas primeiro. Ele poderia muito bem falar, então que haja vinho, e teria vinho. Sim ou não? Mas se ele não agiu de imediato, é por quê? Porque ele estava tratando com aquelas pessoas ali. Jesus estava querendo fazer elas entenderem alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, o que poderia ser? O que Jesus estava querendo que eles entendessem antes de fazer o milagre? Porque estava todo mundo em desespero já. Sabe o que Jesus queria que eles entendessem, irmão? Que o motivo principal da alegria deles ali naquela festa era a presença dele, e não aquilo que eles queriam, e não o vinho. É por isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do meu espírito. Tudo que ele queria que eles entendessem, que o motivo da alegria deles deveria ser a presença de Jesus ali, e não aquilo que eles queriam. Então, partindo desse princípio aqui, ó, Deus está falando com alguém. Pode ser que Ele está te mostrando hoje, através dessa palavra, que Ele só não fez algo que você tanto quer ainda, e deseja e precisa, está desesperado. Ele só não fez ainda porque Ele está tratando com você primeiro. Ele está tentando corrigir a sua visão, tentando mostrar para você que talvez, meu Deus, a sua alegria está baseada na coisa errada. Talvez você está baseando a sua alegria em resultados, em conquista, em pessoas. Ei, não faça isso. Talvez você está baseando a sua alegria em lugares, em coisas, em milagres. E Jesus está dizendo para alguém que está aqui hoje, a sua alegria, meu Deus, que presença. A sua alegria precisa estar baseada na minha presença, e não naquilo que você deseja, não nas suas conquistas, nos seus resultados, nas demais coisas à sua volta. Sabe o que ele está dizendo aqui? O vinho, aquilo que está faltando, seja o que for. Eu não sei qual é o vinho que está faltando aí, mas seja o que for, ele está dizendo, eu posso acrescentar isso na sua vida. Mas para isso eu preciso ver e sentir também, que o primeiro motivo da sua alegria sou eu. Eu preciso ver isso em você. Eu já deixei uma promessa na minha palavra, dizendo que o dia que eu for o primeiro, aleluia, na sua vida, você não vai nem precisar pedir nada para mim mais, porque eu acrescentarei todas as coisas que você precisar. Não vai faltar alegria, não vai faltar dinheiro, não vai faltar paz dentro de casa, não vai faltar comunhão. Mas eu preciso ser o primeiro. Eu deixei escrito. Não vai nem precisar pedir nada. Todas, não é algumas coisas, todas as coisas serão acrescentadas. E tudo aquilo, e todas as coisas aqui, é tudo aquilo que eu achar que eu tenho que te dar também. Não é o que você quer também, não.
Porque eu conheço o teu coração. Tem coisa que se eu te der que você quer, eu perco você. Você imagina se Deus colocasse na nossa mão tudo aquilo que a gente quer? Agora. Acho que terça-feira muitos de nós não estaríamos aqui. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe tudo que nós precisamos. E a verdade é que você pode ter até não ter tudo que você quer, mas o que você precisa, você não pode negar. Nunca te faltou. E quando Jesus percebeu que chegou o momento, Ele deu a direção. Deus está dando a direção no final da mensagem aqui agora. Estou terminando. Vai dar uma direção para você aqui agora. Encha de água essas talhas, esse pote. E eles obedeceram. E eles encheram até em cima. Sabe qual foi a chave principal do milagre aqui? Diga comigo assim: a obediência. Eles obedeceram a direção de Jesus, a ordem de Jesus. O que é que Jesus tem direcionado você já, hein? Já faz alguns cultos que Ele tem usado pessoas, usou pessoas dentro da sua casa, usou pessoas, e agora só está faltando mudar a maneira de comunicação. De repente pode usar circunstâncias, se você quiser. Jesus tem dado uma ordem para você, Ele tem dado, de repente tem falado: renuncia a isso, para com isso, começa a fazer aquilo outro, e você não fez ainda. E parecia uma ordem absurda, né? Enche as talhas de água. Eles não poderiam ter questionado? Pensa comigo. Jesus, nós não vamos encher as talhas de água, não. Não vamos, não. Nós estamos revoltados aqui também, entendeu? O que a gente está querendo aqui é vinho, não é água, e não vamos encher. Mas se eles tivessem pensado dessa forma, eles não teriam experimentado o melhor de Deus. Eles não teriam experimentado aquele grande milagre, aquela glória que foi manifestada ali. Se eles tivessem pensado assim, irmão, a transformação não teria acontecido. Deus está falando com alguém aqui. Tem gente que não recebe o milagre, não alcança a transformação. Por quê? Porque não faz o que precisa ser feito. Simplesmente porque não faz o que Jesus manda. Já mandou, já pediu, já ordenou, já usou enfermidade, já usou circunstâncias, já usou pessoa. Ele não tem nem o que usar mais. É só obedecer. E cada um aqui sabe o que o Espírito Santo está fazendo você entender como você precisa. Muitas pessoas convidam Jesus, faz tudo que eu vou resumir a mensagem aqui para terminar. Muitas pessoas convidam Jesus para estar por perto. Jesus chegou por perto. Aí a pessoa apresenta, chegou a crise, apresenta o problema para Jesus. Jesus, estou passando por isso, como é que vai mudar minha vida? Como é que vai para meu casamento mudar, minha vida dos meus filhos? Estou passando por isso, já convidei o Senhor, o que eu tenho que fazer? Fica quieto, vou dar uma direção. Enche as talhas de água. Faz isso. Para com aquilo. Renuncia aquilo. Quebra o teu orgulho. Pede perdão. Só que aí a pessoa tem dificuldade de obedecer. É assim ou não é? Lembra do jovem rico? Vai atrás de Jesus com a própria perna, correndo atrás de Jesus. O texto fala que ele correu atrás de Jesus, ninguém chamou ele. Ele que foi. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Buscou a coisa certa, mas com motivação errada. Você precisa fazer isso eu já faço tudo. Se soubesse que era tão fácil. Não, ainda te falta uma coisa, porque eu conheço você. Vai, vende tudo, dá aos pobres, não fica com R$1 para você. Quando você der tudo, você vai juntar um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Sabe o que ele fez? Ele que foi atrás de Jesus. Nossa. Virou as costas e saiu andando cabisbaixo, triste, porque ele já sabia que aquilo era muito para ele. Quando Jesus dá direção para a pessoa, enche as talhas de água, a pessoa simplesmente não obedece. E quem não obedece, eu termino dizendo isso para você, não vê o milagre de Jesus, não consegue experimentar a grande transformação que precisa. Redobra a atenção aqui. Quando você obedece a ordem de Jesus, irmão, aqui está falando o milagre, a transformação acontece, a alegria é restaurada, o impossível se torna possível, o comum, aleluia, se torna extraordinário. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus, o melhor de Jesus na nossa vida sempre vem depois. Depois do quê? Da obediência. E quando o milagre acontece, Jesus fala, vai lá agora, tira, leva para ele, pede para ele experimentar. E quando ele experimenta, ele fala, como assim? Guardou até agora o melhor vinho. O texto deixa claro aqui que o vinho que Jesus proporcionou através, olha, Deus falando com um casal aqui, uma família. O texto deixa claro que o vinho que Jesus trouxe
para aquela família, para aquele casamento, para aquelas pessoas, depois do milagre que ele fez, era de melhor qualidade do que o vinho anterior. E se o vinho é alegria, então, vamos pegar essa revelação aqui, a alegria que veio sobre aquele casal, sobre aquela família, sobre aquelas pessoas, depois da intervenção de Jesus, foi melhor e maior do que a alegria de antes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você me convidar para estar por perto, apresentar o seu problema para mim, esperar o momento certo de eu agir, eu vou te dar uma direção, e se você obedecer a direção que eu te der, eu garanto, o final sempre será melhor do que o começo. Sempre será melhor. O que Jesus tem para mim e para você, o que Ele quer proporcionar para mim e para você, igreja, é da melhor qualidade, é algo muito maior e melhor do que tudo que você já experimentou até hoje. Aleluia! Você acha que você experimentou coisa boa? Tem muito melhor para você, muito melhor. E se eu disser para um casal que está aqui hoje, hein, que os melhores dias do seu casamento não foram na lua de mel, eles estão por vir ainda, só depende de você. Deus está falando com alguém, os melhores dias da sua vida sentimental ainda não aconteceram, e eles estão por vir, eles podem começar hoje, só depende de você. Deus quer mudar esse quadro, igreja. Ele quer mudar a sua situação, a situação que você se encontra. Deus quer transformar a água em vinho. Você que entrou aqui enfermo, Deus quer transformar essa doença em cura. Você que entrou aqui precisando de uma libertação, Deus quer transformar essa prisão em liberdade. Deus quer restaurar, transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Ele quer devolver alegria dentro daquela casa. Ah, igreja, eu termino dizendo para você, não há nada que alegre mais o coração de Deus do que uma família transformada, do que um casamento restaurado, do que uma família que convida a Ele para estar por perto em tudo. Fica de pé. Chegou o momento de você experimentar uma transformação de Deus na sua vida. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Fecha os teus olhos e vai falando com Deus agora. Você que sente que o vinho acabou numa área da sua vida, é com você que Ele está falando. Você sente que a alegria foi embora no casamento, na saúde, nos negócios, no trabalho. E Ele está convidando você hoje, dizendo: encha as talhas de água. Faça aquilo que eu já falei para você fazer. Firma as suas raízes. Encha as talhas de água. Ele está dizendo talvez para alguém aqui: encha o seu coração de esperança. Mas está difícil, Senhor. Enquanto há fôlego, há esperança. Se está respirando ainda é porque tem jeito. Obedeça o que Ele está falando com você, e você vai viver um grande milagre de transformação na sua vida daqui para o final desse ano. Ele está dizendo: se você me obedecer, eu transformo a água em vinho, eu tiro essa tristeza e coloco alegria, eu tiro esse cansaço e coloco a disposição, porque a depressão está aí, ó, batendo na sua porta já. Sai desse isolamento. Eu faço o que é impossível aos seus olhos. Eu tenho poder para isso. Eu mudo a situação, eu mudo o laudo médico, eu mudo sentença de juiz, eu resolvo aquilo que o advogado não está resolvendo. Sabe por quê? Porque eu sou o seu juiz, eu sou o seu advogado fiel, eu sou o médico dos médicos, eu sou o seu bom pastor. Oh Espírito Santo de Deus, se você tem uma situação para apresentar para Jesus rapidinho, que precisa de uma transformação assim, algo 180 graus, da água para o vinho. Se for 360, você volta para o mesmo lugar. 180, vai, quem é você? Sai do teu lugar, rapidinho, vem apresentar o seu problema para Ele. Já convidou? Você tem que ter convidado Ele para estar em tudo na sua vida a partir de hoje, então não precisa nem vir. Convidou? Se convidou, então apresenta o problema para Ele agora. Fala para Ele: me dá uma direção, Senhor. O Senhor vai dar uma direção. Ele já deu, já falou com você. Agora basta você obedecer o que Ele disse aqui hoje, e
pode ter certeza que esse momento está sendo selado aqui agora diante do altar. O final será melhor do que o começo. Eu vou repetir, o final será melhor do que o começo. Será muito maior e melhor do que tudo que você viveu até hoje. Oh Espírito Santo de Deus, traga a sua glória para cá agora, Senhor. Vamos adorar o Senhor por um instante. Em seguida a gente ora e termina. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não deixou até hoje. O desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, Troca de fardo o comigo. controle ainda está na Vinde a palma mim. de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Olha aí, Jesus. Eu creio. Nós cremos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Firma aí, Jesus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda todavia me alegrarei. Coloca a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, sela este momento aqui agora, Senhor. Traga o fortalecimento espiritual necessário, o fortalecimento emocional, dê linha de equilíbrio para esse homem, essa mulher, para esse jovem, Pai. Dê sabedoria, discernimento de como agir diante de cada crise. Eles não vão a partir de hoje negar mais a existência do problema, Pai. Eles vão para cima porque eles sabem que o Senhor está do lado deles agora. Eles te convidaram. Eles não vão buscar a solução somente humana, mas quando for preciso, eles vão para o espiritual. Eles vão colocar na sua mão e vão confiar, Senhor. Eles não vão ficar parados, acomodados, esperando as coisas mudar. Não, não, eles vão buscar ajuda, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a força maligna que estava impedindo esse homem, essa mulher, de viver o melhor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toda dúvida caia por terra agora. Toda desobediência caia por terra. Eu digo agora, demônio que estava agindo nessa vida, nessa casa, nessa família, na intimidade do casal, na vida dos filhos, eu te repreendo agora. Tranca a rua do inferno. Você que tinha amarrado as portas, trancado as possibilidades, eu quebro agora em nome de Jesus as suas correntes malignas. Eu arranco das tuas mãos toda a autoridade que eles te deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda a obra do inferno vai quebrando agora, vai sendo quebrada diante desse nome que é acima de todo nome, o nome que venceu vocês na cruz do Calvário, Jesus Cristo de
Nazaré, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei da glória. Eu coloco vocês em liberdade para viver o melhor de Deus a partir de hoje. Que haja transformação, que haja milagre dentro da sua casa, em todas as áreas da sua vida, sentimental, emocional, espiritual, profissional, financeira. Receba agora, receba, declare mais uma vez essa canção. E ainda Isso, essa parte. Oh, aleluia. E o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E ainda o produto todavia me alegrarei. Todavia me Vai se alegrando aí, meu irmão. Há um novo tempo de Deus estabelecido para você. Daqui para o final desse ano, muita coisa vai acontecer. Todavia me alegrarei. Aleluia! Glória a Deus! Olha aqui para mim rapidinho. Coloque para mim Abacuque 3,17. É isso aqui que você precisa entender hoje. Ó. O resumo de tudo que nós falamos. Ainda que a figueira não produzam frutas. Coloca a NAA, por favor. Isso fica mais claro aqui para você. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, ainda que a colheita das oliveiras, o produto da oliveira minta, se decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas se dispersam do aprisco, e nos currais não haja um só gado. Aí ele termina dizendo, ainda, versículo 18, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Volta no 17, por favor, olha aqui. O que ele está falando aqui? Ó? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, produto da oliveira minta. Ele está falando assim, ó, ainda que todas as áreas da minha vida não estejam como precisa, ainda que esteja tudo difícil, nos campos não haja um só gado, está faltando, as portas estão fechadas, as ovelhas escapou do aprisco, tive prejuízo, ainda que isso tudo aconteça, ele está falando, ainda que o produto da oliveira minte. Sabe o que é isso? Você pegar uma azeitona, o produto da oliveira, você tira a azeitona, espreme ela, não cai uma gota de esperança, uma gota de óleo, mentiu. Ainda que você pega toda essa situação que você está passando, você esprema ela e não sai uma gota de esperança. A ordem para você ainda assim, continue se alegrando no Senhor, exaltando o Deus da sua salvação, porque na hora certa o milagre vai acontecer, a direção virá. Você conhece a história, Deus mudou a realidade desse povo, e Deus não faz exceção de pessoa. Se fez com esse povo, vai fazer com você, porque você é povo de Deus. Aplauda Jesus bem forte, com bastante alegria. Toma posse dessa palavra, volta para o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.